notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva, que foi confirmada direto de Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que deixou a esquerda completamente desesperada. Eu vou trazer aqui essa informação em todos os detalhes para vocês, gente, tá? A notícia é tão desesperadora que até a Janja, gente, tá? Ficou completamente consternada, foi para a igreja. A mulher tá completamente desesperada com essa tragédia, com essa notícia terrível sobre o Lula, gente, tá? Que foi confirmada direto de Brasília. Eu vou trazer esta informação que abalou as estruturas de Brasília. Notícia que chocou principalmente o PT, a esquerda. Vou trazer esta informação que pegou muita gente de surpresa. A esquerda está completamente estão desesperados. Eu vou trazer essa informação para vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? O Eduardo Talhaferro, que tá com sangue nos olhos, sede de vingança contra Alexandre de Moraes, acabou de falar sobre um senador da República que era considerado um dedo duro. Um senador da República, tá? Que enviava vídeos para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês sabiam, gente, tá? Que até isso o Alexandre de Moraes tinha um senador da República que enviava vídeos. Que vídeos esse senador enviava para o Alexandre de Moraes? O que acontecia logo em seguida que esses vídeos eram enviados para o Alexandre de Moraes e qual era o motivo que levava esse senador a fazer esse dedo duro? Por que ele dedurava? Quem que ele dedurava? Quais são as pessoas que eram deduradas? O que o Alexandre de Moraes fazia posteriormente? É extremamente grave o que o Eduardo Talhaferro acabou de explodir contra Alexandre de Moraes. Eu vou trazer essa notícia bombástica também nesse boletim para vocês. Outro ponto que eu vim correndo trazer para vocês, que é uma notícia que eu sei que é de grande interesse de todos vocês. Jair Messias Bolsonaro acaba de fazer uma revelação bombástica sobre eleição 2026. Notícia urgentíssima, tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês. Bolsonaro acaba de fazer uma revelação bombástica sobre eleição 2026. Pegou o Brasil inteiro de surpresa. É notícia boa, gente. Podem ficar tranquilos que é uma notícia muito boa. Eu vou trazer essa informação também aqui nesse boletim para vocês, gente, tá? E foi revelado aqui, gente, tá? Um plano. Essa notícia é mega importante, vocês precisam ter acesso. Acaba de vazar, acaba de ser revelado o plano de Alexandre de Moraes para deixar Eduardo Bolsonaro inelegível. Bolsonaro já está inelegível. Agora acabou de vazar o plano de Alexandre de Moraes do STF para deixar também Eduardo Bolsonaro inelegível, gente, tá? É outra bomba que acabou de explodir em Brasília, que eu vou trazer também em todos os detalhes e destaques nesse boletim para vocês, gente, tá? Além dessa, claro, gente, uma outra notícia urgentíssima. Um senador da República acaba de descobrir, gente, tá? Uma mega informação que ele disse que esta notícia tem potencial para cair a República. Tem a ver com a roubalheira, com a CPMI do INSS. Senador da República acaba de fazer uma revelação bombástica de que a CPMI acabou de descobrir algo, assim, gente, algo que tem poder, tem potencial para cair a República, para vocês terem noção da gravidade da situação. Essa notícia que acabou de ser descoberta pela CPMI, essa informação, na verdade, tem poder para cair a República, para cair o governo. Claro que eu vim correndo trazer essa informação para vocês também. Gente, além dessas outras várias informações, claro, eu separei aqui as mais impactantes para vocês. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal. Tem muita gente aí do outro lado aí me assistindo, que até sempre está acompanhando, está sempre me assistindo. Inclusive, até você que caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tô vendo aqui que tem muita gente aí do outro lado que até hoje não faz parte aqui da nossa família. Para você fazer parte aqui da nossa família, é só você se inscrever no canal. Para se inscrever no canal, gente, tá? É totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. É simples, rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo da sua plataforma,
De onde você está me assistindo aqui embaixo, vai ter a palavra inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá. Agora, gente, já tá aqui na tela de vocês. Eu vou trazer aqui. Vocês estão vendo esse carinha que tá aparecendo aqui na tela de vocês, gente, tá? Esse que está aqui na sua tela é o Marco Antônio Villa, gente, tá? Ele teve um debate político entre ele aqui que tá na sua tela e o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol, gente, humilhou, detonou e esculachou, esculhambou com esse comentarista político que é conhecidamente com um dos comentaristas políticos mais esquerdistas da face dessa terra. Passa pano pro Lula, pro STF, assim, gente, é aquele lambe-botas mesmo. E o Deltan Dallagnol, gente, foi pra cima do cara sem dó e nem piedade. Que assim, eu fiquei chocada. É treta, gente, tá? Briga feia, teve dedo na cara, você tá mentindo. Vejam só aqui o vídeo. Tá, você tá errado, cara. Ou seja, gente, é incrível o malabarismo que esses esquerdistas fazem pra deturpar a informação. Ou seja, pra esse, tá, comentarista político aqui, ele é escritor, é não sei o quê, não sei o quê. Assim, pra ele, o Nicolas Ferreira, meu Deus, estava divulgando fake news, que aquilo ali ia favorecer o crime organizado. Gente, como é que o cara consegue deturpar? Ou seja, pra ele, o Nicolas Ferreira queria destruir o Pix, porque era a favor do governo norte-americano. Gente do céu, que vergonha, que vergonha. Ainda bem que tem Deltan Dallagnol pra esfregar na cara desses esquerdistas toda a verdade, gente. Porque é assim, gente, se não tiver gente como o Deltan Dallagnol, gente como esses esquerdistas aqui ficam deturpando as informações, né, colocando a coisa completamente diferente como ela é. Meu Deus do céu, que vergonha. Mas Deltan Dallagnol, belíssimo, gente, tem que bater continência. Deltan Dallagnol aqui foi pra cima sem dó nem piedade e fez aquilo que muita gente de direita, né, deveria fazer. Lá proteger os seus pares. Tá aqui, gente, tá? Vamos lá, continuando aqui. Gente, o senador Eduardo Girão acaba de soltar uma bomba, né, com relação à roubalheira, à fraude dos velhinhos, dos aposentados, a CPMI. E dentro da CPMI, gente, tá? Ele acaba de revelar uma bomba que tem potencial para fazer cair a República, que tem potencial para fazer cair o governo. É bombástico, só assistam. Eu quero parabenizar o presidente da CPMI, que é o nosso colega, senador Carlos Viana. Ele tem sido de uma competência extraordinária na condução difícil daquela comissão, com os ânimos aflorados. Assim como o relator do Estado de Alagoas, Alfredo Gaspar, que tem sido muito firme com o deboche que é feito dos investigados que lá estavam e que fazem falso testemunho. E outra coisa, o senador Carlos Viana colocou interferências diretas da PGR, do STF, tentando de alguma forma sabotar, boicotar o trabalho que está sendo feito, ao ponto de que testemunha não pode ir lá, que pode ficar em casa, que não precisa ir à CPI. Aí fecha logo de vez o Congresso Nacional. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Então, o Brasil está acreditando nesse grupo de parlamentares que ali está, tentando buscar a verdade. E a verdade, eu vou dizer, meu querido amigo senador Plínio Valério, ninguém é dono da verdade, mas são dados que são trazidos. Uma peça-chave é o tal do careca do INSS, que foi ouvido aqui na semana passada, na quinta-feira. Mas as histórias cabeludas desse careca é um negócio de deixar qualquer um, no mínimo, intrigado com o que está acontecendo no Brasil. Repito, tem potencial para fazer cair a República. Ao que tudo indica, é maior do que Mensalão, do que Petrolão, o que está acontecendo nesse roubo escancarado dos velhinhos do Brasil. Nós não podemos aceitar, independente se a gente é de direita, se a gente se identifica com o espectro da esquerda, se a gente é contra governo, se é a favor de governo. Não, é a defesa dos mais pobres. Eu, quando chego na minha base, lá no Ceará, é o que as pessoas me falam. Rapaz, olha aqui o meu olerite. Eu digo, sabe o que eu digo, senadora Zenaide? A senhora tem que receber em dobro. E eu vou defender essa tese a partir de hoje. Porque, para encerrar, nesses 50 segundos, um conglomerado que deveria ser órgãos de Estado se portaram como de governo, como CGU, AGU, STF, e fizeram, sabe o quê?
um acordão para o cara receber o dinheiro de volta, ficar caladinho, com correção e acabou. Mas o Código de Defesa do Consumidor mostra que tem que ser em dobro, senador Márcio Bittar. Essas pessoas merecem receber em dobro desse escândalo, porque faltou remédio, porque teve gente que pode ter ido a óbito, porque faltou o dinheiro dessas contribuições roubadas, inventadas por essa turma que a gente está puxando e está descobrindo, e tem DNA, infelizmente, de gente muito poderosa. Deus abençoe. Tem o DNA, infelizmente, de gente muito poderosa. Segundo o senador da República, Eduardo Girão, que está sendo descoberto, revelado, né? O que está sendo revelado dentro da CPMI do INSS, da roubalheira, da fraude que aconteceu, principalmente, que vem até acontecendo, que os descontos ainda estão acontecendo. Essa fraude, gente, tá? Que aconteceu principalmente dentro do governo Lula, dessa última atual gestão, segundo o senador da República, Eduardo Girão, tem potencial para cair a República, ou seja, tem potencial para derrubar muita gente do alto escalão. Agora, gente, tá? Depois desse vídeo aqui do senador Eduardo Girão, eu acho que ficou muito bem explícito, né? Acho que agora ficou explicado o desespero do Lula, do PT, dos companheiros do Lula lá, né? O desespero para que essa CPMI não acontecesse. Eu só consigo me lembrar daquela fala da Gleice Hoffmann. Para que CPMI do INSS, sendo que a Polícia Federal, capitaneada pelo ministro Lewandowski da Justiça do Lula, né, gente, tá? A CPMI já está sendo investigada pela Polícia Federal. Então, para quê? Né? A fraude, né? A frase dela foi assim: a fraude do INSS já está sendo investigada pela Polícia Federal, então não precisa CPMI para fazer mais investigações, porque vai ser dinheiro jogado fora, que não vai acontecer nada. Tá acontecendo, gente. Tem gente sendo presa, Careca do INSS está preso, né? Outras autoridades foram presas, inclusive lá saíram algemados da Câmara dos Deputados, né, da comissão da CPMI, porque deram falsos testemunhos, gente foi presa. Claro que tá dando resultado, gente. Tá vindo sim, tá? Mesmo que, né, difícil, de forma difícil mesmo, tá tendo resultado. Tanto é que tem gente que tá desesperada. Imaginem, gente, tá? Se o Careca do INSS resolve entregar todo mundo, vai faltar cadeia, gente. Vai faltar cadeia. E segundo Eduardo Girão, senador da República, o que eles estão descobrindo tem potencial para cair a República. Então tá explicado o desespero do pessoal aí da canhota e da esquerda. Agora, gente, tá? Larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque Ana Paula Henkel detonou o ministro Gilmar Mendes por uma fala desastrosa recente que ele deu, que eu tô até agora sem acreditar, gente, tá? Ela não deixou passar batido, foi pra cima do Gilmar Mendes sem dó e nem piedade. Vejam só. Ô Daniel, eu sinceramente não sei o que estão colocando na água do Gilmar Mendes, viu? Porque... Ô Daniel, eu sinceramente não sei o que estão colocando na água do Gilmar Mendes, viu? Porque primeiro ele bebe água e chora, se emociona, e agora fala uma barbaridade dessa, né? A União Europeia já tentou colocar supostos freios na Lei Magnitsky com a mesma falácia, de que a Lei Magnitsky não se aplicava à União Europeia, e de fato não se aplica. A Lei Magnitsky se aplica aos Estados Unidos da América. Ponto. Você pode escolher não seguir a lei, mas você vai ter que escolher também que tipo de relação você quer ter com os Estados Unidos da América e suas instituições. Esse é o ponto principal. A Lei Magnitsky não sai das fronteiras dos Estados Unidos da América, sequer chega no Canadá, que é aqui do lado. Mas, no mundo virtual, as instituições estão ligadas, principalmente as instituições financeiras. O dólar hoje, todos nós sabemos que é a moeda de mercado no mundo, no globo, a moeda de mercado global, e eles podem escolher simplesmente dar de ombros. Um banco francês pagou bilhões de dólares em multas porque decidiu entrar nessa seara do ministro Gilmar Mendes. A gente fala tanto em Alexandre de Moraes que já vem, né, automático. E pagou uma multa caríssima, bilhões de dólares, e depois pediu desculpas. Não, nós vamos seguir. Portanto, Daniel, eles podem escolher. A Lei Magnitsky, mais uma vez, não ataca a soberania brasileira, canadense, italiana. A Lei Magnitsky é uma lei dos americanos, feitas por americanos contra violadores de direitos humanos. Só isso. Você pode escolher se você quer ficar do lado dos Estados Unidos ou do lado de uma lista de 700 nomes de violadores de direitos humanos, e nessa lista agora tem um brasileiro, Alexandre de Moraes.
Não sei o que estão colocando na água do Gilmar Mendes, né, gente? Tá? Gilmar Mendes é uma presepada atrás da outra, né, gente? É aquele ministro do STF que gosta de dar entrevistas, gosta de aparecer. E muitos criticam, né? Ministros do STF, ministro de uma Suprema Corte, tem que se manifestar nos autos, né? Não ficar dando opinião, criticando decisões de outros ministros do STF, que o Gilmar Mendes fez questão, ficou furioso ali com a decisão do ministro Luiz Fux, foi lá, deu entrevista e equívoco, não sei o quê, tipo assim, detonou o voto do ministro Luiz Fux, detonou uma decisão do seu colega de corte. Então, assim, o ministro Gilmar Mendes, às vezes eu tenho a impressão de que ele está completamente fora da casinha. Que é que colocaram na água de Gilmar Mendes, né? Foi lá, né? Lá no plenário, chorou, bebendo água, chorando lá, exaltando o ministro Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo se borra de medo, né? De receber uma lei Magnitsky, que seria uma tragédia. Então, assim, é uma bipolaridade sem precedentes, tá? Vamos lá, gente, tá? Da Paula Henkel, mais uma vez, detonando aí ministro do STF. Agora, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma notícia bombástica, tá? Que foi revelada pelo Bolsonaro, tá? Uma decisão que chocou o Brasil inteiro. Por quê, gente, tá? São duas informações. A primeira é essa daqui. Aliados dizem que Bolsonaro deu aval à candidatura de Tarcísio, mas só se ele for com Michele Bolsonaro. Aliados, pessoas próximas ou em torno ali de Bolsonaro, está dizendo ali nos bastidores que conversou com o Bolsonaro e que ele, olha, vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto eu acho que Tarcísio e Michele seria uma excelente chapa se ele não puder concorrer. Antes de trazer a próxima informação, gente, tá? Que realmente pegou de surpresa, vamos entender aqui essa questão. Aliados de Jair Bolsonaro dizem que o ex-presidente afirmou que aceita apoiar Tarcísio de Freitas como seu candidato à presidência da República em 26, mas com duas condições: a de que Michele Bolsonaro esteja na vice e a de que o governador de São Paulo se mostre capaz de unir os partidos de centro e de direita. Ainda há vários obstáculos nessa direção, entretanto, incluindo a existência de siglas ao nome da ex-primeira-dama e incerteza sobre a disposição de Tarcísio. O governador paulista visitou na segunda-feira o Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e está inelegível. Na saída, disse à imprensa que é candidata à reeleição de São Paulo. Se por enquanto o Tarcísio de Freitas dizendo, olha, eu vou concorrer à eleição de São Paulo. O ex-presidente também tem recebido visitas de outros políticos aliados desde agosto. Então tá aqui a foto do Tarcísio, Michele ali ao fundo. E segundo a matéria divulgada aqui pela Folha de São Paulo, que teve contato com alguns aliados do Bolsonaro, eles disseram que, olha, Bolsonaro pode estar estudando essa possibilidade do Tarcísio, porém com essas duas condições. A vice tem que ser Michele e tem que ter ali, né, conjuntura para unir o centro e a direita. Aí veio outra matéria aqui também, da Folha de São Paulo. Aliados de Lula avaliam que chapa Tarcísio e Michele é risco para petista em 26. Ou seja, segundo aqui, tá, gente, o colunista Fábio Zanini, ele teve acesso à informação de que o Lula, o PT e a esquerda já estão sabendo aqui desse plano que pode estar acontecendo, né, de Tarcísio e Michele Bolsonaro. E segundo informações, esta notícia gerou desespero em uma ala do PT e da esquerda. Gerou desespero porque, se isso aqui realmente acontecer, é uma chapa muito forte. Uma chapa Tarcísio de Freitas e Michele é uma chapa muito forte. Agora pensem, gente, se for uma chapa, vamos supor, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Se for, por exemplo, Eduardo Bolsonaro presidente, ou sei lá, Tarcísio de vice ou Michele de vice, aí o PT entra em desespero total e geral. Mas a informação é de que essa notícia, tá, que foi revelada pela Folha de São Paulo, deixou esquerdistas, petistas, o Lula e alguns ministros bem desesperados. Vejam só. A possibilidade de uma chapa encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas e tendo como vice a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é vista como competitiva e um risco à reeleição de Lula, segundo a avaliação de aliados do petista.
A chapa teria recebido o aval de Jair Bolsonaro, de acordo com pessoas próximas do ex-presidente. No entanto, ainda enfrenta incertezas, entre elas a resistência de Tarcísio a concorrer ao Planalto, abrindo mão de uma reeleição praticamente assegurada no estado de São Paulo. A avaliação é que Tarcísio conseguiria atrair a Faria Lima e o Centrão em torno de sua candidatura, enquanto Michele garantiria os votos do bolsonarista. Aí é que entra o desespero de alguns ministros do STF e do Lula e do PT. Porque o Tarcísio ia representar, ia trazer, né, para a direita os votos da Faria Lima e do Centrão. Ele tem um ótimo relacionamento com o Centrão, com o Kassab e outros, né, parlamentares. E a Michele Bolsonaro já garantiria os votos iria herdar os votos do Bolsonaro. Aí o Lula, gente, tá? Segundo informações, tá desesperado, completamente desnorteado. Se isso aqui acontecer, gente, é o último prego no caixão do Lula. O Lula não tem a menor chance. Segundo aqui, informações divulgadas pela Folha de São Paulo. Aliados de Lula afirmam que, apesar de a dupla ser forte nas urnas, o presidente ainda é favorito, principalmente por estar surfando numa onda positiva e tal, coisa que não é verdade que está acontecendo, porque se você pega as últimas pesquisas, o Lula só vem despencando aí igual uma jaca podre. Lógico que eles não vão dar o braço a torcer, gente, mas ali a informação que a gente tem nos bastidores é que eles ficaram muito incomodados com essa notícia. Uma chapa Tarcísio e Michele Bolsonaro seria definitivamente o fim do Lula da Silva. Chapa então, gente, tá? Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro, aí é o último prego no caixão do Lula. E calma, que com relação a Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes tomou aqui uma decisão que eu tô chocada. Isso, pra mim, é desespero. Daqui a pouco eu vou trazer essa notícia pra vocês, porque agora, gente, eu vou trazer aqui uma notícia terrível sobre Lula da Silva, gente, tá? Que é essa que está aparecendo aqui na sua tela. Eu vou trazer aqui 3 matérias explicando a gravidade da situação e, gente, a Janja ficou tão desesperada que chegou a ir para a igreja. Calma que daqui a pouco eu vou trazer aqui o desespero da Janja. Vejam só. Lula relata falha em avião da Força Aérea Brasileira. Segundo Lula, descemos por medo que pegasse fogo. Tragédia aconteceu ali no aeroporto. E o trem começou lá a pegar fogo e entraram em desespero. Uma tragédia, gente, quase aconteceu com o Lula. Talvez o Lula nem era para estar aqui hoje, tá? Vamos ter acesso aqui a essa informação? Lula relatou na sexta-feira, em entrevista à TV Liberal, que enfrentou problemas em um avião da Força Aérea Brasileira. Segundo ele, a aeronave modelo C-105, né, apresentou falha no motor antes da decolagem para o Maranhão. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu só tenho que agradecer a Deus porque poderia ter tido problema quando eu estivesse no ar, tá? E teve quando eu estava na terra, ainda tivemos que descer do avião por medo que o avião pegasse fogo, disse. Ou seja, eles entraram dentro do avião, o avião começou ali a pegar fogo e eles tiveram que descer porque poderia acontecer uma tragédia no ar. Aí Lula foi ao Marajó acompanhado da primeira-dama e tal. Aí tem essa outra matéria aqui também, do Globo. Ó. Lula disse que o avião da Força Aérea Brasileira que o levaria para a Ilha do Marajó teve problema no motor. Descemos com medo de pegar fogo. Eles ficaram desesperados, gente. Quem estava dentro do avião, inclusive, teve ali alguns aliados do Lula que estavam próximo ali. Foi desespero. Desespero tomou conta ali, né, no aeroporto, dentro do avião. Eles saíram ali, né, basicamente correndo, que o trem começou a pegar fogo. Aí, gente, parece que a Janja ficou bem desesperada, porque olha só essa notícia aqui que foi divulgada. Após falha em avião, Janja publica vídeo rezando com Lula à igreja, né? Agradecemos por proteger o nosso caminho. Tá aqui, gente, tá? O desespero foi tão grande que eles foram parar na igreja, tá? Aqui a informação, ó. Segundo ela, né, o relato foi um agradecimento de proteção após um avião da Força Aérea Brasileira que levaria a comitiva presidencial ao arquipélago Marajó, no Pará, ter apresentado problemas no motor, né, na quinta. A aeronave precisou ser substituída por risco de fogo, gente, tá? Com risco de pegar fogo, com todo mundo ali dentro. A aeronave precisou ser substituída. Então tá aqui, gente, tá? O desespero foi muito grande. Segundo aqui a matéria, ó. Janja publicou na última sexta um vídeo em que aparece rezando com Lula na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, gente, tá? Desespero tomou conta geral e total a ponto de que foram até para
pra igreja, gente, tá? Tem coisa que a gente não pode nem falar, né? Vamos lá, gente. E agora, eu disse pra vocês que eu ia trazer e vou trazer plano. Parece que tem um plano pra deixar o Eduardo Bolsonaro. É assim, gente, tá? Se eu não posso vencer a oposição, eu vou derrubar, eu vou aniquilar a oposição. Normalmente esse tipo de notícia a gente vê em países como a Venezuela, Cuba, né, Coreia do Norte, países onde é reinado pela ditadura. Mas não, é Brasil, gente, tá acontecendo. Atos de Moraes no STF aceleram um caso que pode tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. Ou seja, né? Bolsonaro inelegível. Agora parece que o alvo é Eduardo Bolsonaro. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Se conseguirem deixar Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro inelegível, o próximo alvo e terceiro alvo será o Tarcísio de Freitas, porque são as maiores ameaças contra o Lula. É o desespero para manter o Lula no poder. Para mim, isso aqui é desespero, gente, tá? Atos de Moraes, tá aqui a informação, ó. O ministro Alexandre de Moraes tem adotado no Supremo Tribunal Federal procedimentos que aceleram a abertura de uma ação penal contra o deputado Eduardo Bolsonaro com potencial de torná-lo inelegível para as eleições de 2026. O deputado já manifestou a intenção de concorrer à presidência, mas enfrenta obstáculos políticos. No Centrão, por exemplo, há quem prefira o apoio do ex-presidente Bolsonaro ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além de uma clara aversão a Eduardo, políticos do Centrão o culpam pelo tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e consideram que sua entrada na disputa fortaleceria a candidatura da reeleição do Lula, né, e tal. Fora isso, creem que a presidência da República, Eduardo, manteria uma relação conflituosa e indesejada com o STF, né, como pai, o deputado está desde o início, tal. Então, assim, gente, a matéria aqui está dizendo é o seguinte, que os atos de Alexandre de Moraes dentro do STF estão aceleram um caso que pode tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. Então aqui, gente, a gente precisa ficar muito atento. Parece que o STF pode estar ali, né, gente, tá? Mexendo o doce para deixar Eduardo Bolsonaro inelegível. E se conseguirem, tá? Porque o Bolsonaro está inelegível. Deus queira que aconteça uma reviravolta, ele consiga reverter a situação e se candidatar. Que, como diz a própria Ana Paula Henrique, seria um milagre, mas para Deus nada é impossível. Gente, logo de cara, essa bomba que Eduardo Talhaferro acabou de explodir no colo do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Eduardo Talhaferro, naquela época em que ele trabalhava dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, havia um senador da República que enviava vídeos, tá? De pessoas que criticavam o STF, criticavam Alexandre de Moraes, criticava o Lula, né? Criticavam. Se criticava, tinha que ser punido. Aí esse senador enviava esses vídeos para o Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó, Talhaferro revela que um senador da esquerda enviava vídeos a Alexandre de Moraes, gente, tá? Quem é esse senador? Por que ele enviava esses vídeos? Vídeos de quem? Quem eram os alvos, né? Quais eram os vídeos? As pessoas que eram entregues ali para o Alexandre de Moraes. Quem é o dedo duro? Que senador é esse? Por que isso estava acontecendo? O que acontecia com essas pessoas, né? Com esses vídeos, dessas pessoas que eram entregues para o Moraes? Assistam, gente, tá? Porque, na verdade, o que acontecia dentro daquele gabinete, dos gabinetes do Alexandre de Moraes, é muito pior do que a gente imaginava. Só assistam. Né, tá todo mundo curioso para saber. A gente já falou sobre um senador, né? Tá todo mundo curioso para saber. A gente sabe que existe uma estratégia soltar essas notícias em doses homeopáticas, até porque a velha mídia não vem dando a importância que essas denúncias merecem. Mas queria que você pudesse nos detalhar algo, né, sobre como esse senador atuaria, se seria de forma semelhante ao ex-deputado, e quando é que isso vai vir à tona? Você já tem alguma ideia de quando vai poder fazer essa denúncia? Bom, esse senador ele enviava vídeos para Alexandre de Moraes e para a Justiça Auxiliar, os quais eram encaminhados para a Assessoria Especial de Tratamento de Desinformação, para que fossem derrubados ou perfis removidos. É um senador de esquerda, não preciso acho que nem falar, que tinha como objetivo impedir a direita de ter voz com o povo. Em relação ao Alexandre Frota, ele também enviava para o Ayrton Vieira, o desembargador do TSE, né, que no caso exercia a função de juiz auxiliar. Eu tenho aqui as provas.
pedidos para que fossem investigados relatados, né, alguns vídeos de direita. É um absurdo. Também teve o caso do Flávio Dino, acho que teve um caso aí de um levantamento, eu não me recordo detalhadamente do que se tratava, mas eu já apresentei isso à mídia, de Flávio Dino pedindo coisas para o ministro para que fosse feito um levantamento. É um absurdo, é uma vergonha. Um ministro do Supremo Tribunal Federal se vender, não sei, não estou dizendo vender por dinheiro, mas se vender para um certo espectro político para que fossem favorecidos. Um juiz que deveria ser imparcial, está na mais alta na Suprema Corte do país, né? E que todo o judiciário abaixo dele vai trabalhar, vai decidir com base nas decisões que ele lá profere. Mas a gente não tem nem palavras para falar o que o povo, eu e o povo pensamos com relação às atitudes. O senhor falou sobre um senador. Gente, é muito grave, né, gente? Agora, qual senador? Quem é esse senador dedo duro que entregava, gente, tá? Opositores, aliados do Bolsonaro, gente da base, né, do Bolsonaro, parlamentares, né, da oposição. Quem será este senador da República, gente, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês agora com relação ao Flávio Dino, aí, gente, tá? Como diz o ditado lá, né, no meu estado natal, Goiás, aí é para acabar com o piqui do Goiás, né, gente, tá? Flávio Dino, gente, tá? Em conluio com o ministro Alexandre de Moraes, e pior de tudo, né? É o ministro de uma Suprema Corte aceitando, gente, tudo isso, Alexandre de Moraes recebendo vídeos, né? Recebendo aí, acatando pedido, gente, tá? De gente, aliados do Lula. Meu Deus, que patifaria, que era o que estava acontecendo nesses gabinetes do Alexandre de Moraes, que patifaria. E o que eu fico mais aterrorizada, assim, chocada, é que eu não vejo, gente, tá? Eu não vejo parlamentares, eu não vejo jornalistas, eu não vejo ninguém de esquerda falando sobre essa patifaria que estava acontecendo. Eu tô chocada com isso aqui, gente. Eu tô chocada. Eu nunca fui paquita da Xuxa, mas assim, eu tô impactada. Parece que tudo normal que acontecia. Agora, o gabinete paralelo que acontecia lá no governo Bolsonaro, né, que tinha o Flávio Bolsonaro, ali era perigoso, tinha que ser investigado. Mas vários juristas aí, tanto de esquerda quanto, né, de direita, falam, gente, isso parece mais um gabinete paralelo do Moraes. E a gente não vê nada acontecendo. Eu tô chocada, gente, tá? Tudo isso é medo. Mas antes de ir pro próximo vídeo, coloca aqui embaixo a sua opinião. Quem será o senador dedo duro que entregava a oposição para o Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo